Os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Muito obrigada, Pai, por estar conosco todos os dias. Obrigada, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dar graças, o Senhor nos capacitar, o Senhor nos abençoar, nos dar sabedoria e entendimento da tua palavra. Obrigada, Senhor. Nós já te agradecemos. Coloca a tua mão sobre cada um de nós. Pai, clareia que a gente possa ter plena consciência, plena revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que a tua glória possa encher também os nossos corações, as nossas casas, assim como encheu o templo. Em nome de Jesus. Amém. Tá dando para ouvir bem? Ou tá muito alto o som? Vamos começar aí em Ezequiel, capítulo 43. Hoje é o penúltimo dia de Ezequiel. Vamos ler aqui, né? A glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Senhor Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou, me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, está acontecendo alguma coisa aqui no meu grupo de devocional. Tem um monte de gente entrando lá e falando umas coisas árabes lá, que eu não tô entendendo o que é isso. Hoje tá tudo bugado. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Depois vai lá nas notificações e eu vou ensinar vocês como que faz, mas acho que é tranquilo de fazer, né? Lá no meu perfil, você coloca nos 3 pontinhos. Uai, que estranho. Muito estranho. O Instagram tá bugado. Tá bugadinho. Bora então. Nós estamos no capítulo 43, versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés.
onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições, e com o cadáver de seus reis nos seus monumentos, pondo o seu liminar junto ao meu liminar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu as consumi na minha ira. Cadê aqui? Versículo 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Glória a Deus. Então aqui no versículo 2, fala sobre o retorno da glória de Deus, que trouxe clímax à visão do templo, testemunhado por Ezequiel 19 anos depois de ele ter visto a saída de Deus. O Senhor retornou da mesma forma que partiu, vindo do leste. A palavra em hebraico traduzida para glória vem da mesma raiz que significa estar pesado ou pesado. No versículo 5, então, a glória do Senhor encheu o templo. Que lindo! Como no templo de Salomão, a presença do Senhor entrou no templo. É onde fala lá em Reis, né, sobre isso. E no versículo 7, os cadáveres dos seus reis nos seus monumentos pode referir-se aos sepulcros de Manassés e Amon, que foram enterrados perto das instalações do templo. Na verdade, cerca de 14 reis tinham sido enterrados na área ao redor do palácio do templo. Esses túmulos eram vistos como uma invasão do lugar santo de Deus. Na área do templo, a frase também pode referir-se aos monumentos erigidos em honra a esses reis. De qualquer forma, o complexo do templo havia sido profanado. Não, mãe, é no Telegram. É no Telegram, mãe, não é no WhatsApp, não. Tem muita gente entrando, muita gente árabe entrando. Esquisito isso. Toda hora tá vindo notificação aqui. No Telegram. Pois eu vou ver isso aí. Enfim. Vamos aqui passar então para o versículo 10. O altar dos holocaustos. Bom dia, Lê. Bom dia, bom dia. Pensei que era o Instagram, não. O altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. A Lê depois confirma para mim quais são os capítulos de hoje. Eu acho que é o 43, 44 e 45, né? Eu acho que é isso, porque aí amanhã finaliza do 46 ao 48. Então, versículo 11. Envergonhando eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta dessa casa, e seu arranjo, e suas saídas, e suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São essas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura,
e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Essa é a base do altar. Da base, na linha da terra, até a afiada do fundo, 2 côvados, e de largura 1 côvado, da afiada pequena até a grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira de 4 côvados de altura, da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A afiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. A borda ao redor dela de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. É isso mesmo. Obrigada, Lê. Deus abençoe. Ezequiel 43 ao 45. É porque tá lá dentro, e se eu for lá dentro, os meninos vão me achar. E aí já era. Então, aqui no versículo 13, fala sobre o altar, né? Que foi construído a partir de várias camadas, onde cada nível subsequente era menor que o antecessor. A descrição do altar segue o retorno da presença de Deus para indicar o caminho de acesso a ele. Por que era tão importante que eles soubessem precisamente aqui? Porque, aqui fala assim, escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Então, Deus queria que a voz dele fosse ouvida, né? Com certeza ali. No versículo 17, os degraus do altar ilustravam uma das diferenças entre o altar milenar e o altar mosaico de sacrifícios, onde ascender através de degraus era proibido. Vamos lá para o versículo 18, então. A consagração do altar. E o Senhor me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são essas as determinações do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele o holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado, e também prepararão um novilho, e do rebanho um carneiro sem defeito. Então aqui, esse período de consagração é semelhante ao do altar de sacrifício do tabernáculo, né? Vamos finalizar aqui com os últimos versículos. Por esses 7 dias, expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Então aqui também fala sobre consagração de nós, né? Nós, como altar do Senhor. Seu corpo é o altar do Senhor. Olha que lindo isso. Tendo eles cumprido esses dias, será o oitavo dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas.
e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Então Deus falando que ele estaria ali no altar, né? Que a gente possa chamar a presença do Senhor para o nosso altar também, né? Clamar por ele todos os dias. Capítulo 44. Reformas no ministério do santuário. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. A glória de Deus é tão grande que não tem como você ver a Deus e ficar parado, ficar em pé. Então, por isso que ali era um local fechado, né? E as pessoas tinham medo de entrar na presença de Deus. Se eu parar para pensar, ainda hoje as pessoas têm muito medo. Eu vou compartilhar com vocês. A minha sogra mesmo tem medo de ir na igreja, porque ela tem medo de orarem por ela e ela, né, passa vergonha ou algo assim. Então, muitas pessoas ainda hoje têm medo da presença de Deus. Porque é algo novo, algo que te tira do controle, né? Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todas as coisas, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor, e todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo, e quem deve ser excluído do santuário. Vamos ver aqui o versículo 2. A porta do átrio exterior, que olha para o oriente, devia permanecer fechada em sinal de reverência ao futuro retorno do Senhor através dela. Porta fechada também pode indicar que Deus prometera não deixar o templo novamente. No versículo 3, fala sobre o príncipe, né? Que era a denominação que Ezequiel usava para o rei. Ao rei era concedido esse único privilégio de comer do pão diante do Senhor, em reconhecimento da sua função especial. A regra era dirigida à tendência dos reis de usurparem a adoração do templo para os seus próprios propósitos. O templo permanecia ao Senhor. Esse príncipe também foi identificado como rei, Davi, ou como Messias. É o que eu penso também, que esse príncipe é o nosso Messias, né? Nosso Jesus. E aqui do 7 ao 9... Vamos continuar lendo o 8 e o 9 para a gente comentar. Bora. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituíste em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço do meu santuário. Assim, diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircuncisos de coração ou incircuncisos de carne, entrará no meu santuário. Os israelitas haviam profanado o templo e por isso, quando eles trouxeram estrangeiros ao seu interior, alguns estrangeiros tinham sido encarregados para cuidar do santuário. O povo de Deus não soube apreciar que o templo era epítome do relacionamento especial da aliança com Deus. Os estrangeiros que aceitavam o Senhor como seu Deus eram recebidos em Israel. Ruth, a Moabita, é um exemplo.
ela até se tornou parte da linhagem do Messias. Em muitos casos, no entanto, os estrangeiros corromperam Israel com seus ídolos. Então, peraí. Entrou 75 pessoas lá no grupo. Eu tive que sair aqui pra ir lá, porque eles estavam mandando mensagem lá, mandando imagem. Um trem esquisito. Muito esquisito. Vai saber, né? Mas já solucionei lá o problema. Já deu certo. Então vamos continuar, né? Não sei se as meninas vão entrar de novo, já são quase 8 horas. O que eu fiz? Eu tirei, desativei as mensagens do grupo pra mandar mensagem e pra... Não, vou denunciar não, mãe. Desativei pra mandar mensagem no grupo e o link de compartilhar. Não adianta denunciar, não. Eles não fizeram nada de errado, não. Só tá importunando mesmo. Onde que a gente tava, hein? Versículo 10. Os levitas, porém, se apartaram para longe de mim. Quando Israel andava errado, eu andava errado. Bom dia, linda. Que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Nós estamos lendo Ezequiel, capítulo 44, versículo 11. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas dos templos e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel, de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurarei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Versículo 14. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer. Então, aqui nesses versículos do 10 ao 14, fala sobre que os levitas seriam castigados por suas práticas idólatras, sendo limitados a realizar tarefas sem importância, como guardar as portas e matar os animais a serem sacrificados. Os levitas tinham contribuído para a corrupção da casa de Jerusalém. Os levitas, então, eles eram instituídos por Deus. Eles foram instituídos por Deus para cuidar da casa do Senhor, louvar, adorar, cantar, né? Tocar, para levar a palavra, para organizar a igreja, para fazer o sacrifício, tudo que era ali relacionado ao templo do Senhor eram os levitas que faziam. Só que eles foram corrompidos, eles se corromperam, eles profanaram o nome de Deus, começaram a fazer coisas terríveis, né? E começaram a adorar outros deuses também. Então eles contribuíram para a corrupção e queda de Jerusalém, por isso eles estavam sendo castigados também. Versículo 15. Os deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim,
Eles se chegaram a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior ao povo, despirão as vestes com que ministraram, pôs-la-ão as santas câmaras e usarão outras vestes para que com suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Olha aí. Então, no 15 aqui falam sobre os filhos de Zadok que não foram incluídos nas acusações formais que Ezequiel fez contra os sacerdotes. No 17, os deveres dos sacerdotes são semelhantes a de Levíticos e Números. Essas restrições ressaltavam a santidade do ofício sacerdotal. Então, eles tinham que fazer algumas coisas aqui ainda para se purificar, né? No 19, então, para vestes sacerdotais, aqui também tinham várias coisas que eles tinham que fazer. Quando houver contenda, versículo 25. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta porque se contaminaram, somente por pai ou mãe, ou filho ou filha, ou irmão ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor. Bom dia, Ali, novamente. Eu tive que sair para ir lá socorrer o outro grupo ali. Entrou um monte de japonês, não era coreano, japonês. Tava mandando um monte de sei lá, imagem lá de coisa que não nada a ver. Aí eu tive que ir lá pra tirar eles. Então, bora lá. Versículo 28 do capítulo 44. A repartição das terras. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma havia morrido ou tenha sido dilacerada, de aves e de animais. Então aqui tinham várias coisas que os sacerdotes tinham que fazer também, né, para se purificar e tudo. A maioria está escrito lá em Levíticos e Números também.
Então vamos para o nosso último capítulo de hoje, 45. Quando, pois, repartirdes a terra por sorte em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, mais 500, e enquadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Eles serão os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhe servirá de lugar para casas, e como lugar santo, pertencerá ao santuário. Vamos ler então até o 6 para a gente comentar. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura para possessão sua, para 20 câmaras. Para a possessão da cidade de largura, darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimento defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. Então, no versículo 1 ao 6, fala sobre a terra que é repartida em 3 partes em Jerusalém. Uma para o templo e o sacerdócio, uma para os levitas e uma para toda a casa de Israel, onde fala aqui no versículo 6. Por que é importante a gente ver isso, gente? É história. História para quando as pessoas... É a palavra de Deus, né? Simplesmente. Tá aqui na palavra de Deus e é importante. Mas a história, principalmente aqui no nosso lado, quando uma pessoa te perguntar, você vai saber como que aconteceu, né? Então, o que nós vimos aqui? Deus desfez, ele saiu a sua presença do santuário, né? Ele saiu a sua presença do templo e 19 anos depois, Ezequiel teve outra visão. Que Deus estava enchendo o templo novamente com a tua presença. Só que ali ainda tinha muita religiosidade, né? Muita regra, muitas coisas tinham que ser feitas. E hoje a gente tem a glória de não precisar fazer tantas coisas, né? Deus nos pede assim o mínimo, gente. O mínimo que a gente pode oferecer. O quê? O nosso melhor, nosso coração, nós, por completo. É isso que ele pede. Versículo 7. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental, e o comprimento corresponderá a uma das porções desse limite ocidental até o limite oriental. Essa terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Oi, linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, aqui do versículo 8. O príncipe ou rei foi alertado para não desapropriar a terra para o uso real. Esse aviso era necessário porque a desapropriação de terras privava a família de Israel de sua herança legítima. Ninguém deveria perder a sua propriedade. Então vamos continuar aqui lendo o 9 e o 10 e a gente comenta. Deveres dos magistrados. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão,
e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. Então, o que significa esse efa, né? O que é esse efa? O efa era uma medida para secos. O bato era uma medida para líquidos. Então, aqui ele fala, terei balanças justas, efa justo e bato justo. No versículo 11, o efa e o bato são da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa a 10ª parte do homer. Segundo o homer será a sua medida. O ciclo será de 20 geras. 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Nesses versículos 11, 2 e 12, fala o homer, né, que era uma medida para secos também. O ciclo era uma medida para secos igual a aproximadamente 11 gramas. O povo complica tudo, né, gente? A mina era uma medida para secos, aqui equivalente a 60 ciclos. No sistema cananeu, era-lhe atribuído o valor de 50 ciclos. Ezequiel seguia o sistema babilônico. Então, vamos ler aqui até o 25 e a gente finaliza, tá bom? Com o comentário. Que versículo 13. Esta será a oferta que haveis de fazer de trigo, a 6ª parte de um efa de cada homer, e também de cevada, a 6ª parte de um efa de cada homer. Quem aí sabia de efa, de bato, de homer? É interessante a gente conhecer, não é, gente? É interessante. Cada dia a gente aprofunda mais em maturidade e conhecimento. Você vai usar? Tu vai usar, mas você também não usar. Você não usa no seu dia a dia Bhaskara, cateto da hipotenusa que você aprendeu na escola, né? Já que a Bíblia, ela se renova todos os dias. Então, o que você estuda na palavra do Senhor não volta vazio, com certeza, tá bom? Muito importante. 14. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada couro. Um couro, como o homer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado dos pastos ricos de Israel. Tudo para oferta de manjares e para o holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para essa oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas suas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas na casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto. E os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas no ano novo. Assim diz o Senhor Deus. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá nele, nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da fiada do altar, e nas ombreiras da porta do ato interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e por causa dos simples. Assim expiareis o tempo. E aqui vem falando agora sobre a Páscoa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias. Oi! Pão asmo se comerá. O príncipe no mesmo dia. Ai! É muito lindo! Eu não resisto a esse sorrisinho dele. Você é muito perfeito.
Quer falar oi pras garotas? Sim. Quer? Você comeu o que você tava comendo? Dá um sorrisinho bem bonitão. Ixi, mamãe. Ih, a maquiagem do filtro foi nele tudo. Não pode, né? Seu bonitão gostoso. É meu. É seu? O que é seu? Uma. Então. Sua irmã bateu? Aqui. Cadê sua irmã? Aqui. Aqui tá. Tá lá dentro? Não. Ontem deu uma sapituca por causa desse voo, mãe. Nossa, mas ontem ele queria por tudo, e aí? Ele ficava me puxando. Vovô, mamãe, vovô. Graça. Como que é apaixonado nesse voo. Na Páscoa, então, no primeiro mês, versículo 21, pra gente finalizar. Pois é, ele ficou me puxando assim pela mão, vovô. E ele chorou até. Mandei pro meu pai o vídeo. Chorando pra meu avô. Do nada. Saudade, né? Esse final de semana a gente não se viu, né? E tem uma semana praticamente, né? Bora lá então. Versículo 21. Do primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. O príncipe no mesmo dia por si e por todo o povo da terra proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa preparará ele um holocausto ao Senhor. 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também prepararás uma oferta de manjares para cada novilho, um efa e um efa para cada carneiro. Mexe, né? E um rim de azeite para cada efa. Último versículo. No dia 15 do 7º mês e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite, né? Ó, a partir do versículo 18 aqui, fala sobre as regras para o dia das festas. Adoração e herança foram discutidas nessa parte aqui. Muitas dessas regras são diferentes daquelas encontradas na lei mosaica. Por exemplo, a festa da colheita em Êxodo não é mencionada como parte do ciclo anual de festividades. Então, muito daquilo que a gente viu lá em Êxodo e Levítico foi mudado. Entende? E muita gente às vezes pensa assim, nossa, a gente teria que seguir todas essas regras, se até para aquele povo algumas regras foram mudadas. Então, ainda mais para nós que não somos, né, judeus. Por exemplo, a festa da colheita não é mencionada como parte do ciclo anual das festividades. Tá vendo? O retorno dos sistemas de sacrifício e da celebração de dias de festa no reino terrestre do milênio apontaria para a atuação salvadora de Cristo na cruz, da mesma forma que o sistema de sacrifício mosaico havia apontado para expiação na cruz. Os sacrifícios sempre foram símbolos que apontaram para Cristo. Eles nunca foram eficazes por si mesmos. A aliança mosaica seria cumprida no reino messiânico, onde Israel era o povo santo de Deus e ele o seu Deus. Amém? Maravilhosos. Então, tudo aponta para Jesus, né? Hoje nós não vivemos pela regra, mas pela graça. Vamos fazer nossa oração, então feche os olhos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela revelação da tua palavra. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de ser louvado. Paizinho, se for da tua vontade, que nós possamos alcançar mais e mais e mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar dia após dia, Pai. Tira qualquer tipo de impedimento para que a gente cumpra o propósito, para que a gente alcance o propósito, para que a gente viva conforme teu propósito, a tua vontade. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos impede de prosseguir, de te adorar, de estar na tua presença. Todo pecado, todo mal, qualquer tipo de coisa ruim está anulado agora, está cancelado. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até amanhã. Estamos aqui novamente. 7h07. Até no máximo 7h10 a gente está entrando aí. Beijo, beijo. Eu vou ensinar lá agora no Stories como que você ativa as notificações, tá? Vai lá para você ativar as notificações para não perder as lives e nem os conteúdos, que tá muito legal os conteúdos. Beijo.